Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo nessa segunda-feira para você que curte o canal. Antes eu vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Quero falar da minha parceira, a UXBet, é a patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Vou fazer um bilhete, vou dar uma dica de um bilhete aqui para vocês. Amanhã tem Copa na Alemanha, o Bayer Leverkusen, que está voando na temporada, pega o Stuttgart. É jogo para gols, mas acredito na classificação do Bayer, tá? Então, classificação do Bayer. E no jogo do Campeonato Gaúcho, o Grêmio recebe o Novo Hamburgo, coloca dupla chance Grêmio, vitória ou empate. Tá dando uma odd aí de 1,47, 1,50. Aí se você quiser complementar para dar uma odd melhor, são duas dicas. Aí você complementa com um outro jogo, que aí você vai fechar um bilhete com uma odd bacana. Beleza? O link tá aqui, ó. Primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional para você me dar uma força é do Cerrado. Fez o cadastro, você me ajudou. Aquele que quiser fazer uma fezinha, o primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200. A UXBet dobre bônus para você usar no site, na plataforma. A UXBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024. Lembre-se que o jogo é para maior de idade e jogue com responsabilidade, beleza? Vamos falar de Vasco da Gama. A bruxa tá solta, as coisas já não vão bem por a gente estar nas mãos de quem a gente está, deixado, né, por quem vendeu o Vasco, né, que é a gestão Salgado. A gente está aí vendo treinador e o auxiliar técnico, jogadores como o Medel, o capitão Medel, virem em entrevistas coletivas ou virem a público dizer que o Vasco precisa de contratações. O Vasco ontem com o Ramon Dias, o Ramon fez um excelente trabalho, tirou leite de pedra e sem elenco conseguiu ali competir contra o Flamengo, eliminando as principais características ou jogadas de um time que tem um dos melhores elencos do país, né? Agora, para tudo há um limite. O Ramon Dias não vai querer passar de novo o que ele passou no ano passado. Então o Vasco precisa ir ao mercado contratar, e se já não bastasse todos esses problemas, todas essas faltas ou déficit no time titular e para elenco, falar nisso daqui a pouco eu vou trazer 3 jogadores que chegaram para compor o elenco, que é isso que a gente consegue no mercado. Aí sai a notícia sobre o Jair. O meia Jair fez exames e teve constatado uma lesão séria. Ele teve rompimento do ligamento cruzado do joelho. Também, como o Paulinho, vai passar por cirurgia e praticamente perder a temporada 2024. Então veja bem, a gente perde 3 meias e 2 atacantes. Os atacantes, o Orediano, o G5, que foi embora para os Estados Unidos, Cincinnati, acho que é isso, né, o time. E foi por empréstimo, com opção de compra. O Peck, que foi vendido para um time dos Estados Unidos também. No meio de campo a gente perde o Paulinho, que se lesionou aqui em Brasília, lesão no ligamento, e o Jair, que se lesionou no jogo contra o Flamengo, entrada do Gerson, lesão no ligamento. Aí tem gente falando, pô, isso aí é alguma coisa ligada à preparação física, departamento de fisiologia, alguma coisa está acontecendo, mas não é lesão por esforço, foi lesão em entradas, em pancadas que eles receberam. O Paulinho sofreu aquela lesão aqui, que foi uma entrada do jogador do Bangu, e ontem o Jair sofre uma lesão, um rompimento de ligamento e uma entrada do jogador do Flamengo. Eu vi gente xingando o jogador do Flamengo, foi uma entrada de jogo. Dava para dar um cartão? Dava para dar um cartão amarelo, no máximo isso, mas não foi uma entrada desleal, foi para machucar o jogador, não, foi um acidente de trabalho que acontece, é absolutamente normal. Agora, quando você vê uma entrada que é maldosa, você sabe que é uma entrada diferente, né? Então, enfim, a gente perde o Paulinho, perde o Jair e o Marlon Gomes, que foi vendido para lá para o time da Ucrânia, o Shakhtar Donetsk, que é o time do Eginaldo, e que sofreu lesão também, jogando mais uma vez, uma lesão jogando pela seleção pré-olímpica. Ele teve uma fratura na fíbula e não vai jogar mais pela seleção brasileira pré-olímpica. Deve agora parar para se recuperar dessa fratura. Ele que toda vez que vai para a seleção
volta lesionado. É um outro jogador que tem que também fazer um reforço muscular, que tem um histórico de lesão muito sério, muito grave. Até a venda dele é até um certo alívio, né? Porque se essa lesão fosse antes, não tinha vendido o jogador. Então tá aí, o Vasco perde jogadores do setor ofensivo que no ano passado a gente já questionava que era um setor frágil, que se fragiliza mais ainda com a saída desses jogadores. E a gente só vê falar de volante. Ah, contratou mais volante, vem mais volante, tá vindo o Esforza, veio o Pablo, que eu vou falar dele daqui a pouco também. Então a gente, não falei da lesão séria também na costela, teve o Capasso que teve uma lesão na costela, seríssima, como aquela lesão do Neymar, dizem que é pior do que a lesão do Neymar na Copa do Mundo, e agora o Orediano com uma lesão na costela também, que a gente não sabe como é que vai ser, vai ficar uns dias aí para se recuperar, não sabe quando que ele volta. Aí o histórico de lesão aí no Vasco é mato, né? O Orediano passou por lesão, o De Luca também teve uma lesão séria, ficou um ano sem jogar, o lateral lá, Gabriel Dias, teve uma lesão séria, teve que fazer cirurgia, ficou um ano sem jogar. Enfim, é muita lesão no Vasco, muita lesão mesmo. Alguma coisa de fato, tirando essas que é por pancada, está acontecendo com relação a essas lesões. Mas a gente perde jogadores importantes para a temporada de um time que já era bem frágil. Não é porque agora, porque aí sempre tem um engraçadinho, porra, o jogador não era isso tudo e agora você está falando que eles vão fazer falta. Pois é. Pior com ele, como é que é? Ruim com eles, pior sem eles. Se não recompor a altura, e eu não vejo falar de meia. Você vê o Vasco falar de meia? Perdemos o Gustavo Scarpa, porque não era o perfil da empresa, não tem dinheiro para contratar. Perdemos o Terans, que pediu, que é ligado, ou que trabalhou com o Alexandre Matos no Atlético Paranaense, entrou em contato com o cara para vir para o Vasco, e ele foi atrás da 777 para ouvir um não. Então o Terans foi para o Fluminense, Renato Augusto foi para o Fluminense, o Scarpa foi para o Atlético Mineiro, enfim, várias possibilidades de mercado, só que a morosa e sem dinheiro 777 não consegue trazer um meia. A gente só tem agora o Payet, só tem o Payet, o resto é tudo volante. Tudo volante. Vamos jogar com um monte de volante improvisado no meio de campo. E aí, depois a gente chama... o Payet não presta, o Verratti não presta, o Adson não presta, né? O Serginho não presta. Não, mas também, realmente, esse é difícil. O Ryan não presta, mas a gente não tem meias de criação. A gente não tem meias ofensivos. A gente só tem volante. Aí fica complicado, né? Fica muito difícil. Então vou te falar, além de ter sido vendido por uma gestão pilantra para uma quadrilha que não tem dinheiro, de estelionatários, além o time mais prejudicado com a arbitragem do Campeonato Carioca, com esses árbitros pilantras também da FERJ, agora ainda tem o fator azar, né? Ou o fator sorte que a gente não tem. A gente perdendo jogadores importantes logo no setor que a gente tem mais déficit, o setor que a gente é mais frágil nesse time do Vasco, que é o meio de campo. Então complicado o ano para o Vasco se não chegarem reforços para o setor de meio de campo. Bom, o Vasco anunciou hoje a contratação de 3 jogadores. Um é o lateral esquerdo, Vitor Luiz, que estava no Curitiba, vem com um contrato até dezembro de 2024, o jogador tem 30 anos, 1,77 m. O outro é o goleiro Kehler, que estava no Internacional, vem por empréstimo até o final de dezembro, vai até o final de 2024, dezembro de 2024, tem 27 anos, 1,93 m, como falei, é um jogador que chega por empréstimo. O outro é o volante Pablo Galdamez, esse já estava com o contrato vencendo, o Vasco fez um acordo com o Genoa, onde vai ter que pagar uma grana, e ele vem com o contrato também até dezembro de 2024. O chileno Pablo Galdamez tem 27 anos, 1,76 m. Essas são as 3 contratações anunciadas pelo Vasco hoje, nenhuma para solucionar o nosso problema. É importante ter um lateral reserva? É importante ter um goleiro reserva? É importante um volante? Não, volante eu nem acho tanto, que tem um caralhão de volante. O problema é o meio de campo. E aí o ataque também. E aí tá rolando a notícia de que o Vasco está ali finalizando as tratativas com o Palmeiras, pelo jogador lá,
o Breno Lopes e com o Internacional pelo Pedro Henrique. O Internacional, inclusive, já teria liberado o jogador, mas ele estava esperando para ver se o Kudê vai contar com ele na temporada, mas parece que não. E para ele sair, como ele tem um contrato com o Internacional até dezembro de 2025, ele viria por empréstimo com opção de compra. Aí o Vasco vai arcar com o salário do jogador. O problema é que parece que o Inter quer uma compensação financeira para liberar o Pedro Henrique. Então tá aí, 2 jogadores que podem pintar para o ataque do Vasco. Cara, se você for ver o nível que a gente tem, aliás, a gente não tem atacante, né, cara? A gente não tem, só tem o Verratti centroavante. Acho que 2 boas contratações. Eu vi muita gente reclamando, não acho que são jogadores ruins não, tá? Minha opinião, posso estar enganado. Bola rolar, pode ser que não renda, pode ser que não jogue absolutamente nada. Mas, como eu falei, eu acompanhei o Pedro Henrique lá no Inter e o Breno Lopes no Palmeiras era um jogador que, de vez em quando, ele barrava o Rony, ele era titular no Palmeiras. Então tá aí, 2 jogadores podem pintar. Minha preocupação continua sendo o meio de campo do Vasco. Não temos meia de criação, não temos meia ofensivo. A questão dos atacantes a gente pode discutir, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, absolutamente normal. Todo mundo é técnico, todo mundo entende futebol, né? A minha preocupação é não ter meias e sobrar essa carga para o país. Vamos jogar a temporada inteirinha cheio de volantes. E perdemos mais um agora, né? O Jair. Tá difícil, tá complicado. E acreditar ou esperar dessa empresa, pior ainda. Mas os rumores, as notícias que rolam, é que vai ter pau na justiça para derrubar o contrato da 777. Vamos ver o que vai acontecer. Curte, se inscreve no canal. Fique com Deus e saudações vascaínas.